Senhor? Hoje eu vou falar sobre perseguição. Perseguição de incrédulos e perseguição de crentes. Vou falar primeiro de incrédulos. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu ganhei a eleição da CIPA, em primeiro lugar, porque todos gostavam de mim. Mas eu não ganhei por ser... Eu não me candidatei por acaso. Eu conhecia, eu sabia mexer com extintor, eu entrei na Casa da Fumaça de lá, eu conseguia sair de uma casa toda esfumaçada. Também subi escada de bombeiro, sabia encontrar como proceder, eu não tinha experiência. E eu ganhei em primeiro lugar, e conquistei amizade e simpatia de todos naquele prédio. E isso despertou a ira da diretora. E essa diretora do departamento começou a me perseguir. Eu nem sabia que era por causa disso. Começou a me perseguir. Eu vi que ela não estava gostando de mim, que meu serviço não saía do lugar. Daí eu falei, sabe uma coisa, eu vou para um outro setor. Daí fui para um outro setor. Mas aí ela também tinha um pouco de autonomia no outro setor, que tinha que dar nota, para as pessoas, e ela me deu a pior nota. Eu lembro que eu até chorei, porque eu era sempre assídua, eu fazia tudo certinho. Eu falei, por que essa mulher está me perseguindo? Porque aqui eu não vou ter mais chance. As pessoas me olhavam feio, porque a diretora não gostava de mim, eu não tinha sorte. Daí o que eu fiz? Daí Deus me ajudou, uma outra pessoa quis trocar de secretaria comigo, eu fui para outra secretaria. Nessa outra secretaria eu comecei a trabalhar com procuradores. Foi difícil, mas Deus me deu força, eu continuei. E daí comecei a ser promovida, até que me aposentei, graças a Deus, com os cargos que tinha, na linha da onde eu trabalhava. Então é assim, a gente é perseguido, não desanima, às vezes demora. Eles não desistem, não foi só essa diretora que me perseguiu, não. Na vida pessoal também tive perseguição. Coisa assim de desanimar, de vontade de morrer mesmo. Eu não aguento mais viver muita perseguição, porque eles são cruéis, eles não pensam que nem a gente. Às vezes a gente pensa que eles pensam que nem a gente, mas eles não pensam. Essas pessoas que perseguem as outras, eles não pensam que nem nós. Eles querem acabar com a nossa vida. Então, continua firme, crê em Deus. Eu vou contar aqui a história de Elias, um pedaço só, porque a história de Elias é muito grande. Nós sabemos que ele venceu os profetas de Baal, E depois que ele venceu, ele começou a ser perseguido. Aqui em 1 Reis 19, Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, e que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, eu sei que não é só eu que passou por isso. Aqui eu estou vendo Elias, sofrendo. Muitos aqui que estão me ouvindo também sabem como que é difícil. Desanima. Não dá, às vezes, meu Deus, eu vou ter que levantar de manhã para enfrentar de novo isso. Eu não aguento mais. Se a gente fala assim, não aguento mais, a gente não tem vontade de comer, não tem vontade de nada. Aqui Elias desistiu da vida e quer morrer. Mas Deus deu trabalho para ele, Mandou ele ungir outro rei e um sucessor, Eliseu. Então Deus mandou o quê? Ele trabalhar. Continua firme,
né? Crê em Deus, Deus sustentou Elias. Se você está sendo perseguido, Deus vai te sustentar. Levanta, continua o seu serviço. Agora eu vou falar de uma perseguição de crentes. Aqui não é bem crentes, né? Vou contar a história, mas primeiro eu vou contar a minha, né? Quando a gente foi para uma igreja pentecostal, uma igreja até meia grandinha, eu e minha filha, a gente começou a ser perseguida. Primeiro porque a gente sabia bastante Bíblia, a gente sabe Bíblia, né? Porque a minha filha estudou teologia, ela fez lá os 4 anos, TCC, numa faculdade da linha metodista. Então, ela tem conhecimento, e eu fiz o curso básico, então a gente tem conhecimento. E por causa desse conhecimento, a gente é perseguido, porque a gente sabe. Então, numa reunião da igreja, era uma evangelismo. O evangelista estava lá falando, era reuniãozinha, tá? Que a predestinação era uma heresia. Quando ele falou que a predestinação era uma heresia, eu corrigi ele, né? Estava junto todo mundo igual, eu corrigi, eu falei, não, predestinação não é uma heresia. A gente não crê na predestinação aqui porque nós somos pentecostais, né? Mas a igreja aqui, a poucos metros de nós, nossos irmãozinhos creem na predestinação. E a predestinação é provada em Bíblia. É teologia dos pregadores, né? Do passado, se você for ler, a maioria deles, todos acreditavam na predestinação. Então, a gente não pode desprezar isso falando que é heresia. Eu só falei isso. Eu lembro que eu só falei isso. Depois eu comecei a ser perseguida. Eu estava cuidando da escola bíblica, me tiraram da escola bíblica, eu e minha filha. E uma irmã até pregou contra mim, dizendo, tem gente aqui que acredita em destino. Quase que me ridicularizando, né? Se você não sabe do assunto, pelo amor de Deus, não humilha quem pelo menos estudou um pouco. A gente passou por isso naquela igreja e ainda ficamos lá. Vamos deixar essa história para lá, porque graças a Deus eu saí, fui para outra igreja. Eu vou falar aqui o que acontece com quem, né, faz esse tipo de coisa. Aqui no caso eu vou falar de Josafá e Acabe. Quem é Josafá e quem é Acabe? 2 reis. Josafá, rei de Judá, Acabe, rei de Israel. Então, eles tinham um inimigo, né? Eles eram parentes. E tinha um inimigo em comum que era o Ramote de Gileade. E Acabe convidou o Josafá para irem para a peleja contra esses inimigos. E Acabe e Judá, o rei de Judá, Josafá, aceitou. Só que antes ele falou assim, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Porque naquela época eles, antes de ir para a guerra, tinham que falar, né, com o profeta. O profeta falava com Deus e Deus dava a direção. E o profeta falou. Olha o que o profeta falou, Micaías. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. Quer dizer, o rei ia morrer. Eles iam perder a guerra e o rei ia morrer. E você acha que ele aceitou? Às vezes eles não aceitam. Não aceita que você fale. Você está falando na palavra de Deus, você está falando que é certo. Não, o que eu acho que está certo. Foi o que aconteceu com esse rei Acabe aqui. O que eu acho que está certo. Não é o que você falou. Ele não gostou e falou, ponham esse homem na prisão, apanhe água até que eu volte em segurança. Olha só que prepotência, né? O que aconteceu? Morreu. Aqui. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Mesmo disfarçado, eu fui para a guerra disfarçado. Josafá não, Josafá foi vestido de rei. Josafá não morreu, porque ele era temente a Deus. Então, irmãos, é assim que acontece, viu? Se você é de Deus, você conhece a palavra, você fala, tem que falar, né? Não pode desrespeitar a pessoa, né? Mas falar a verdade, não tenha medo, fale. Não tenha medo de nenhum homem, nenhum. Vou terminar aqui com as palavras de Isaías. Isaías 51, verso 12, 13 e 14. Ele falou para o povo de Israel, mas a gente pega para a gente também, porque Deus é o mesmo ontem e hoje, né?
Graças a Deus. Ele falou, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuadamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Glória a Deus, tá vendo? Não tema o homem, não tema ninguém. Continua a sua jornada.